O livro do Êxodo nos traz a história da redenção de um povo que estava auto-escravizado. No final do livro de Gênesis, nós vemos que 75 pessoas da família de José, do patriarca Jacó, eles descem até o Egito por causa das provisões, porque a terra passava por uma escassez de alimentos. Só que eles descem e se estabelecem na região do Gósen, no delta do rio Nilo. E ali eles ficam estabelecidos e ali eles prosperam. E durante 400 anos eles crescem em número e se encontram agora, após esse tempo de 400 anos, com aproximadamente 2 milhões de pessoas. Uma população bem grande, a ponto de incomodar o faraó, que neste momento não pertence à dinastia do faraó da época de José. É um faraó que não conhece a história de José, que não se importa com a história do patriarca Jacó. Então, nós temos um faraó incomodado que manda matar os primogênitos da casa dos hebreus. E nesse momento começa então a história do escolhido de Deus, Moisés, o escolhido para libertar o seu povo dessa escravidão. Nós vemos que o Senhor dá uma estratégia para sua mãe de colocá-lo num cestinho no rio Nilo. E em descendo esse cesto em direção à princesa, ela não teria como rejeitar essa criança, porque o Nilo, assim como nós vamos ver outras localizações ou seres, são deuses nessa história egípcia, são considerados deuses. E essas divindades estariam agraciando os seus filhos, os seus súditos. Então a princesa, ela recebe uma dádiva do deus Nilo. Ela não poderia descartar Moisés. E o que acontece é que ela manda chamar uma ama, que é hebreia, e a própria mãe de Moisés acaba criando Moisés como um príncipe no Egito, na descendência do faraó. Caso acontecesse alguma coisa na linhagem do faraó, dos seus descendentes diretos, quer seja guerra ou alguma coisa, Moisés ele poderia ascender ao trono, porque ele era neto do faraó, ele era o filho da princesa. E ele cresce sendo treinado nessas artes da guerra e das ciências, mas ele descobre que ele é um hebreu. E quando ele descobre que ele é um hebreu, ele, defendendo um hebreu, ele acaba matando um egípcio, e nisso ele foge, porque ele seria morto. E ele vai até as terras de Midian, e nas terras de Midian ele conhece aquele que viria a ser seu sogro, Jetro, o sacerdote de Midian. E com certeza é um tempo em que o seu sogro começa a falar para ele e a ensinar para Moisés a respeito do Eterno, do Senhor Deus, do único Deus. Porque Moisés tinha tido um conhecimento dos deuses egípcios e ele tinha tido pouco tempo para conhecer o Senhor no Egito. Então agora Jetro dá a ele esse tempo e o Senhor, durante 40 anos, vai tratar com Moisés. Até que ele chega a Moisés numa sarça que não se consumia e ali ele diz que Moisés seria aquele que iria, em nome dele, libertar o povo. Então, Moisés ele passa a conhecer o Senhor, passa a ter mais proximidade com o Senhor, e o Senhor também se revela para ele num determinado momento, em que ele está escondido na fenda de uma rocha, e o Senhor passa de costas para ele. E nesse tempo, nós entendemos que Moisés ele aprende muitas coisas em relação ao passado. Porque tem uma pergunta: como é que Moisés ele pode ter escrito tantas coisas das quais ele não participou? Efetivamente, ele é testemunha ocular a partir do momento da história em que ele já se encontra adulto, no Egito. Mas antes disso, ele não é testemunha ocular da história. Ele não esteve presente no livro do Gênesis. E quem conta essas histórias para ele? É claro que o Senhor ensina muitas coisas para ele, assim como Jetro nós falamos, assim como o povo também vai ter com ele, o seu irmão Arão vai passar muitas informações, e todas essas informações inspiradas pelo Espírito Santo vão fazer com que Moisés possa escrever os 5 livros do Pentateuco. Mas nós temos então agora um libertador que tira o povo do Egito, e esse livramento, essa salvação, ela é marcada pelas águas, onde as águas do Mar Vermelho elas se abrem e o povo passa por meio das águas. Saem de um lado escravizados e chegam do outro lado libertos. Então a água é um simbolismo de libertação. Assim como em Gênesis a água foi um símbolo de purificação no dilúvio. Temos essas simbologias que João Batista vai usar depois na simbologia do batismo. São muitas informações e muitas simbologias, e o Senhor já mostrando
que ele já tinha muitos planos estabelecidos, desde o princípio, para aquilo que nós iríamos viver hoje. Temos então Moisés chegando ali ao Sinai, e todo o Antigo Testamento ele vai se passar em torno daquilo que o Senhor vai fazer agora. Ele entrega o decálogo para Moisés, os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos eles vão ser a regra para que todas as leis que o povo hebreu vai fazer e a nação de Israel vai ter, sejam escritos, saem a partir desse decálogo. O Senhor também estabelece ali o tabernáculo, o local onde o Senhor viria e habitaria no meio do seu povo santo. Só que o detalhe é que o povo deveria ser santo. E essa santidade nós vamos entender no livro de Levítico.